Glória a Deus. Irmãos queridos e amados, depois de um momento desse tão especial de louvor, de adoração, através da música, eu quero refletir com você na palavra de Deus, um pouco na palavra do Senhor. E eu quero ser muito prático nesse momento, nessa reflexão. Quero lhe convidar para que possamos ler na palavra de Deus, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. O capítulo 16 e o versículo de número 24 do Evangelho de Mateus. Um convite muito especial que o Senhor Jesus faz àqueles que querem lhe seguir. E eu acredito que obrigado. Essa, irmãos, é talvez a maior aventura da nossa vida. É largar tudo para seguir a Cristo. E eu quero ler com você aqui a partir do verso 24 do capítulo 16 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem em troca da sua alma? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Louvado seja Deus. Irmãos, aqui está um convite. Aqui estão pelo menos duas afirmações que Jesus faz e uma pergunta. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o conteúdo do convite que Jesus faz àqueles que querem segui-lo. E eu estou cada vez mais convencido. Eu tenho, desde a experiência da minha conversão, pregado, vivido a minha fé em cima dessa convicção. E não tenho dúvida nenhuma, eu ganhei um livro no meu aniversário, no ano passado, do meu amigo pastor Joaci. E a sugestão do escritor naquele livro é exatamente retornar ao Evangelho. O que de fato nós, na verdade, a igreja verdadeira nunca saiu dele. Mas deixa eu ser prático aqui com os irmãos. Aqui, irmãos, está o conteúdo do convite que o Senhor Jesus Cristo faz àqueles que querem lhe seguir. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso aqui tem um conteúdo extraordinário para a nossa reflexão. Eu li numa postagem de um colega pastor, que pastoreia no sul do país, ele comentando que alguém o chamou de hipócrita após uma postagem que ele fez.
E ele faz ali uma reflexão sobre aquele conteúdo, sobre o significado dessa palavra, citando inclusive o que significa isso no grego do Novo Testamento, que nós conhecemos, que tem a ver com fingir, com encenar. E aí ele faz uma bonita colocação: nós precisamos estar olhando para nós mesmos. Jesus aqui faz essa expressão, demonstra esse conteúdo àqueles que querem lhe seguir. Se alguém quiser me acompanhar, deve negar-se a si mesmo. Depois ele diz: quem quiser salvar a sua vida, vai perder a sua vida. Mais uma vez eu cito, como das muitas vezes que já citei, e que certamente ainda vou citar, a nossa querida irmã Marisa. Ela disse: equivocadamente às vezes nós dizemos que entregamos a nossa vida a Cristo. Nós não entregamos a vida a Cristo. Cristo entregou a vida a nós, porque Ele é quem é o dono da vida. A vida na mais plena extensão dessa palavra, do conceito, da existência, pertence a Cristo. E aí ele diz aqui: aquele que quer salvar a sua vida vai perder, e aquele que perder a sua vida por minha causa vai achá-la. E aí ele faz aqui uma pergunta: o que adianta? O que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Primeiro, aqui há um convite muito especial ao caminho que nós devemos fazer pela peregrinação ao nosso mundo interior. Conhece-te a ti mesmo, é uma máxima da filosofia da Grécia Antiga, mas é uma expressão de Jesus, está na Bíblia. Isso aqui descreve, irmãos, o que significa de fato se converter, fazer esse caminho dentro de si mesmo. Negue-se a si mesmo, conheça a si mesmo, negue-se a si mesmo. Segundo, ele diz o que? Aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder a sua vida. Talvez os filósofos que possam nos escutar, ou meditar nessa expressão, possam evocar aquele que a gente chama, talvez, o maestro da filosofia do existencialismo, Jean-Paul Sartre, que advoga que a existência precede a essência. Não existe essência, existe uma existência. Que adianta existir sem Deus? Você vai perder a oportunidade de conhecer o que se tem de mais belo nessa vida, que é o privilégio de andar com Deus, a honra de andar com Ele. O que adianta você querer guardar a sua vida? Talvez aqui você esteja debruçado na ideia puramente da existência. Na linguagem do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: se for só para essa existência que nós vivemos, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, somos os mais dignos de lástima de todos os homens. Então pense nisso. E aí ele diz: mas aquele que perder a sua vida por minha causa vai achar. E ele termina talvez esse primeiro momento aqui fazendo essa pergunta provocante: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o que é que ele dá em troca da sua alma? Quanto custa a sua alma? Irmãos, aqui tem tanta coisa envolvida. Aqui tem uma existência inteira, e aqui tem a eternidade inteira para a gente parar e refletir. Eu quero destacar 3 coisas importantes que nós, como cristãos, homens e mulheres que disseram há anos atrás, há meses atrás, há dias atrás, que Jesus é o projeto da sua vida e que Ele é o maestro da sua vida. Eu vou lhe dizer 3 coisas que nós precisamos amadurecer, que nós precisamos aprofundar na nossa experiência de fé. Primeiro é
a conversão, é a mudança. Mudamos de onde para onde? Mudamos de onde para onde? O que é se converter? A palavra que descreve a conversão é a palavra metanoia, que significa mudar de mente, mudar de rumo, mudar de rota, mudar de alvo, mudar de direção. E eu costumo sempre dizer que uma das coisas mais fáceis da gente identificar na conversão genuína é o abandono aos ídolos pelo Deus vivo e verdadeiro. Se converter é abandonar os ídolos. E quando eu estou falando de ídolos, eu não estou falando apenas de um sistema religioso. Eu estou falando da idolatria na sua mais profunda dimensão e extensão em todos os sentidos. Não apenas os deuses mentirosos, mas a si mesmo. A egolatria, a idolatria do ego, a idolatria de si mesmo, que é descrita por alguns como o pecado original. É preciso abandonar os ídolos. E o problema da idolatria é exatamente esse. Porque o sujeito que adora a deuses, que não é o Deus verdadeiro, no fundo ele adora a si mesmo. Ele não está adorando ao Deus verdadeiro. A conversão genuína faz com que a programação da sua vida seja alterada por aquele a quem agora você vai seguir. Você tem agora uma missão. Você não tem mais um projetozinho de vida existencial. Você tem a beleza de poder caminhar com aquele que é o dono da vida e que pode prover coisas para você, como detalhes da comida que vem na hora certa, do mar que vai se abrir, da coluna de nuvem que vai te guiar durante a noite, durante o dia, da coluna de fogo que vai conduzir você para a sua esperança, para a terra prometida. Aquele que cura as suas enfermidades, aquele que cura você nas suas enfermidades. Porque quando ele quer curar da enfermidade, ele cura a enfermidade. Quando ele quer curar você, ele cura às vezes na enfermidade, no processo da doença e da luta. Você vai aprendendo a viver com ele e vai vendo que não tem nada melhor do que você andar na segurança de Jesus. Nada melhor. Então você vai perceber ele dizendo aqui: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Eu tenho visto tantas pessoas preocupadas, meus irmãos, com coisas, com coisinhas, com detalhes que se desfazem, que perdem o sentido. Coisas que foram tão buscadas, tão almejadas, valiam tanto e de repente não valem mais nada. Inclusive para muitos mega milionários que perderam ações em bolsas de valores e que ficaram pobres. Nós temos no Brasil o exemplo de milionários, poderíamos citá-los aqui, mas não vou fazer para não desfocar, que pela mirabolância do caminho que fazia todos os dias nas bolsas de valores, foi ficando bilionário. De uma hora para outra acabou tudo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que ele daria em troca da sua alma? Quem quiser ganhar a vida vai perder, mas quem perder por minha causa vai ganhá-la. E isso aqui ele está dizendo na sua mais profunda dimensão. Primeira coisa que eu quero lembrar a você é isso. Ele sugere a conversão. Largar tudo para segui-lo, acompanhá-lo, se tornar pescador de homem. Ele não está falando aqui do ato da religiosidade formal, institucional. Ele está falando do mais profundo conteúdo da fé, da existência. Entenda isso que eu estou dizendo a você. Estou dizendo que agora nós vamos largar tudo o que fazemos para a gente morar no templo. Esperamos em Deus que logo logo abra-se as cortinas após pandemia e a vida volte à sua normalidade. Agora, pastor, nós vamos largar tudo e todos os dias, o dia todo no templo. Não é isso. Eu volto sempre a dizer: o templo tem uma cultura belíssima, importante, necessária, fundamental, mas ele
é apenas um detalhe da igreja. Mas escute, a conversão genuína, irmãos, pense bem nela. Você largou quem para servir a Deus? Esse caminho dentro de você mesmo, isso é extremamente importante. Se converter, largar ídolos pelo Deus verdadeiro. Se converter é dizer: não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivia nessa existência, eu agora vivo na fé do Filho de Deus que morreu e que se entregou por mim. Eu vou agora partir para essa realidade. Isso é a conversão. A segunda coisa que eu quero destacar é a santificação. Como nós confundimos isso? No início da minha fé, no início dos anos 80, me ensinaram que a santificação era agora eu vestir uma roupa diferente da que comumente eu usava. Me ensinaram que eu não poderia frequentar determinados lugares. E eu estou falando aqui para pessoas da minha geração e para as novas gerações que vão lembrar disso que eu estou dizendo. Olha, você não pode nem tomar banho de mar. Você tem que abandonar os esportes que gostam de fazer. Eu achei que a santificação era eu me enclausurar, era eu abandonar essa minha vida, porque a pátria que eu estou buscando é o céu e aqui não tem mais qualquer sentido. Graças a Deus que eu ainda vivo e descobri na Bíblia que a santificação tem a ver com duas coisas básicas. Primeiro, com a escolha que Deus faz. Não fostes vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi vocês. Santificação é escolha. Vocês agora são propriedade minha, exclusiva, povo meu, vocês pertencem a mim. E toda a narrativa teológica, doutrinária, no que tange a santificação, a salvação, mostra que a ação de resgate é de Deus, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, escute isso. Santificação tem a ver com essa escolha, tem a ver com esse resgate de Deus em relação a nós, ao seu povo, formando literalmente o seu povo, o que nós chamamos de nação santa, povo adquirido exclusivamente por Ele e para Ele. Santificação tem a ver com a mortificação da nossa natureza pecaminosa. Pós-liberdade em Cristo Jesus, eu posso fazer escolhas. Se eu sou um homem livre, uma mulher livre, nós podemos fazer escolhas. Escravos não fazem escolhas, escolhas fazem quem é livre. Agora nós podemos fazer escolhas. Santificação tem a ver com mortificação da natureza pecaminosa todos os dias. Se eu vou permitir que os meus instintos, que os meus sentimentos, que as minhas vontades, o que eu posso perfeitamente controlar, vão ser canalizadas para o erro, para o mal, ou se eu vou crucificar isso todos os dias em Cristo Jesus, essa natureza terrena, e escolher aquilo que é orientado por Deus, aquilo que é o correto, aquilo que é o melhor. Por isso, devemos pensar bem na santificação. A santificação que envolve muita coisa do que está descrito na nossa doutrina, nos códigos aonde concentra a doutrina cristã. Passa pela oração, pela leitura da palavra, pela meditação, pelo jejum, pelas vidas que às vezes precisamos fazer de momentos de clausura, quarentenas desejadas, não como essa. E quando eu estou dizendo quarentena, não necessariamente os 40 dias, mais 1, 2, 3, o tempo que nós entendermos que é necessário para determinados momentos de consagração. Santificação tem a ver com tudo isso, mas principalmente com o projeto de Deus na nossa vida, irmãos. E responder a esse projeto de Deus, responder a esse apelo, responder a esse convite, é se tornar um homem e uma mulher santo a cada dia, pela escolha, pela decisão consciente agora de segui-lo, largar tudo e passar a seguir a Jesus. E a terceira coisa é o serviço, é o trabalho. No serviço do meu rei eu sou feliz, corajoso e decidido, como nós cantamos.
Então guarde 3 palavras importantes. Primeiro, mudança. Conversão é mudança, é transformação, principalmente de quem adorávamos para quem adoramos agora. Santificação é escolha, primeiro de Deus em relação a você, em relação a mim. Segundo, em relação a mim e as minhas vontades, as minhas decisões. O que é que nós vamos fazer? E terceiro, finalmente, a abnegação, o serviço, a dedicação a Deus. Que o Senhor, pois, nos abençoe com a sua palavra, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos dê a graça de entendermos que é isso que Ele quer de cada um de nós. Guarde essas 3 palavras e viva firme esse novo momento da sua vida. Releia esse texto que nós meditamos aqui e guarde no seu coração essas 3 coisas: a conversão genuína, a santificação autêntica e o serviço dedicado, corajoso e abnegado. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente. Amém e amém.